Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, Criador dos céus e da terra. Pai amado, Pai querido, viemos diante de ti, Pai, agradecer pela noite tranquila, pela proteção, Pai, de tua noite, nessa noite anterior, Senhor. Queremos agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui novamente, Pai, reunidos no devocional, Pai, no estudo, para conhecermos e ouvirmos a tua palavra, Pai. E pedimos, Senhor, que o teu Espírito esteja conosco, Pai, nos ensinando, nos guiando e tocando nossos corações, Pai. Abrindo nossos olhos, abrindo nossa mente, abrindo nossos ouvidos, Pai, abrindo nosso coração, para que o seu entendimento seja em nós, Pai. Para que a sua mensagem seja passada da forma que o Senhor desejar para aquele que precisa ouvir, Pai. Tanto aqui quanto nas gravações, Pai, que seja bênção e edificadora a todos os que ouvem, a todos os que participam, Pai. Pois a tua palavra é viva, Pai. E nós sabemos disso, Pai. Nós vivemos isso, Pai. Que seja forte cada vez mais a tua presença, Pai. A presença do teu Espírito em nós, Pai. Tanto hoje como todos os dias, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de orar pelos meus irmãos, Pai, os que estão presentes, os que não estão presentes, os que verão após o final deste dia, Pai. Que assim seja a sua vontade, Pai, em todas as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. 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 Bom, esse capítulo agora de Colossenses 4, né, é um capítulo mais curto. Ele tem um trecho grande de encerramento, né, de saudações finais. Eu vou fazer a leitura para a gente e depois a gente vai comentando aqui. Mas para eu dar uma sequência no 4, eu vou só dar uma recapitulada rapidamente no que a gente fez, né, a leitura do 3, porque ele faz uma conexão no início do 4, né? Mas basicamente, Paulo no 3 ele vem falando, né, sobre a, morrer a nossa, né, a vossa natureza terrena, né? Então, todas as coisas ruins, né? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, né? Idolatria, né? Por essas coisas é que vem a ira de Deus, né? Sobre os filhos da desobediência. E fala aqui também para nos despojarmos também da ira, da indignação, da maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, né? Então, está falando para a gente, né? Vigiarmos até, né, a nossa boca, né? E aqui eu acho que assim, o que a gente mantém na nossa mente, né? Que a gente dá foco, dá luz, aquilo vai para o nosso coração, né? A gente manter sempre o nosso coração limpo, né? Cortar as raízes das árvores das impurezas, né? E nos mantemos nossa alma cada vez mais limpa para que seja cada vez mais edificante, né? Possa sair cada vez mais palavras edificantes da nossa boca, né? Através do nosso coração, para que sementes boas possam ser plantadas, né? Possamos dar frutos bons ali, né? Porque os nossos frutos sempre são alinhados com aquilo que a gente tem no nosso coração, na nossa alma, né? Então a gente tem que cuidar da nossa alma, não permitir que entre qualquer coisa, né? Não mintas uns aos outros, né? Um outro, né? E que vos revestis do novo homem, né? Para que se refaça o pleno conhecimento, né? Segundo a imagem daquele que o criou, né? E que a gente possa ser cada vez mais, né, parecido com Cristo, né? Cada vez mais parecido com Deus, aplicando os princípios, os ensinamentos, né? Seja o nosso ideal, né? Aí reveste-vos pois como eleitos de Deus, santos, né? Os santos, a palavra santos, né? Para mim, hoje em dia, me vem o entendimento do separado, né? E amados, né? Que temos afeto, né? Afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aí, algo que, né? Suportai-vos uns aos outros, né?
perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, né? Contra outro. E, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, né? E ontem a gente, foi um dia muito bonito ontem, né? Teve bastante testemunho, bastante relatos. E uma das coisas que foi falado ontem, que foi muito bonito, peça perdão mesmo quando você, não foi você que ofendeu, né? Mas seja a parte ativa, sabe? Não esperar pelo outro, Uhum, porque às vezes é uma palavra mal colocada, né? Por algo que a outra pessoa está sentindo naquele momento, pode gerar uma insatisfação e aquilo gerar uma mágoa, uma intriga, e aquilo pode durar dias, às vezes, para ser resolvido, né? Ou às vezes, dependendo do tamanho da confusão ou do orgulho que está instalado ali, né, no coração, pode levar anos, né? Ou até mesmo não se reconectar mais, né? Que nós possamos ser a parte ativa de fazer a reaproximação, de pedirmos perdão, né? Mesmo quando nós, né, não somos culpados, mas que nós possamos ser menos de nós e mais do outro, né? Para que e que fala aqui, ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, né? Bom, que a gente possa ser misericordioso, né? Que a gente possa exercer essa misericórdia, né? Então, assim, né, como o Senhor vos perdoou, né? Assim também perdoai-vos, né? É, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí aqui na parte final, né, vem dar aquela. Paulo vem e dá um retoque mais humano, né? Quer trazer para a nossa realidade, né? Mais próxima, né? Que aí fala da esposa, né? Esposa seja submissa ao próprio marido, né? Como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, né? E não as tratei com amargura, né? E aí aqui já começa, né? Os filhos, né? Como a gente lidar com os nossos filhos. Então, os filhos, né? Obedecer seus pais, né? Pois fazer é grato diante do Senhor. Mas pais, não irriteis os vossos filhos, né? Para que não fiquem desanimados. Servos, né? Obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, para o Senhor, e não para os homens. Nós discutimos, né, recentemente algo sobre a questão de autoridade e servos, né? Eu acho que foi na carta anterior de Filipenses, e Paulo vem alertar novamente aqui, né, olha, né? E tudo que a gente fizer, faça de coração, né? O que a gente fizer, faça para, né, para Deus, né? A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz justiça receberá em troco a injustiça feita. E aqui a gente fala lá, né, do que a gente planta, o que a gente colhe, né? E nisso não há diferenciação de pessoas, não há acepção de pessoas, né? Então, isso aqui é algo que se aplica a todos, né? Então, e aí aqui a gente entra no Colossenses 4, né? Que é Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. Então, ele fala aqui desses mesmos senhores aqui, né? Que ele está aqui falando no final do 4, né? Então, tudo fizesse tal, que servos obedecem a todos o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, né? E aí depois ele fala daqui, ó, senhores, né? Que são, né, as autoridades aqui na terra, né? Tratai os servos com justiça e com equidade, né? Certos de que também vós tendes Senhor no céu.
né? Então se lembre, né, que você também está sob autoridade, né? Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. E aí Paulo, ele, humildade, ele pede para ele também oração para ele, ó. Veja bem, ó, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, né? Então, pela equipe de Paulo, né? Por ele, né? Por as pessoas que andam com ele, né? Para que Deus, né? Nos abra a porta à palavra, né? Nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu me manifeste como devo fazer. E aqui Paulo pede, né? Oração para ele, para o time dele, né? Falou, olha, ore para que nós possamos, né, ter a revelação da palavra, né? E ele, aqui ele cita também para a qual estou algemado, né? E é aqui, eu não sei se é a intenção de Paulo, né? Mas assim, dá a entender que ele está preso, né? Preso a Cristo, né? E, mas tem a questão da a liberdade, né? Que Paulo de espiritual, né? Porém, ele está preso, né? Ele está preso nesse momento. Ele está em cadeias, né? Em Roma, quando ele escreve essa carta. Então ele fala aqui, ó, qual estou algemado, né? Para que eu o manifeste, né? Como devo fazer. E tem aqui, acho que algumas reflexões, a gente comentou outro dia, né? O fato de Paulo estar ali algemado foi o que trouxe a oportunidade para ele parar e escrever, né? Tantas cartas que foram escritas durante a prisão ali, né? Então, foi o mergulho que Paulo, né, deu ali nas reflexões dele, onde o Espírito Santo foi guiando, né, para que tantas cartas foram escritas e hoje nós temos, né, essa oportunidade aqui de termos essas cartas para nos auxiliar, né, esse manual aqui, né, da Bíblia. Aqui no quinto, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. E eu vou ler de novo, no quinto. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aí Paulo, né, ele vem e fala ali para os irmãos, né, naquela igreja, né, para que para que tenham sabedoria na forma de como lidar com as pessoas, né? Para aproveitar as oportunidades da melhor forma possível, né? E a gente sabe que, acho que Paulo falou em uma das cartas, não sei se foi Coríntios, do alimento sólido, né? Tomar cuidado para não dar alimento sólido para beber, porque ele pode se engasgar, né? E o que Paulo quis dizer com isso é que a gente tem que lidar com sabedoria, né? Qual tipo de informação que a gente vai prover para dependendo do tipo de público, né? Que a gente está conversando, né? Então, um irmão que já está na caminhada há muito tempo, tem certos assuntos que tudo bem, né? Falarmos e conversarmos sobre. Agora, pessoas que são recém-convertidas, que estão com dificuldades, né? A questão da incredulidade, da religiosidade, né? E são assuntos que, às vezes, são difíceis para algumas pessoas, né? Que nós possamos ter sabedoria para colocar as palavras certas, né? Para que essa incredulidade seja quebrada, a religiosidade seja quebrada, né? Que a pessoa possa ter o entendimento e possa se aproximar, né? Em Cristo, que possa ter a revelação e a espada possa entrar profundamente no coração dela e ficar, né? A gente lembra a parte acho que é em Mateus que fala do terreno, né? Dos tipos de terrenos, de como o coração, né, da pessoa fica, né? Um coração mais
onde tem um solo mais fácil, né, de a semente brotar, né, daquele solo espinhoso, daquele solo mais rochoso. Então, que nós possamos ter sabedoria, né, usar as palavras, né, pedir sabedoria para Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa utilizar as palavras adequadas, para que esse solo mais endurecido ele possa se amolecer, né, possa estar mais preparado para receber as sementes, né? E, e muitas vezes não é difícil a gente perceber algumas pessoas colocando as palavras sem esse cuidado, sabe? Falar, ah, não, ouve quem quer ouvir, né? Então, a gente tem que ter essa percepção, essa maturidade, né? Essa maturidade emocional, essa maturidade espiritual para ter esse cuidado. Porque a gente pode sim ser né, uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas, afastar as pessoas de Cristo. E com certeza não é isso que o Pai quer, né? Que Jesus quer, que Deus quer. E tem uma outra parte aqui que ele vai entrar numa parte de saudação aqui. Eu vou dar uma parada só para a gente discutir, depois eu leio do 7 em diante. Ele vai falar de alguns personagens que caminharam com ele. Vai fazer o encerramento desse Colossenses 4. Se eles quiserem comentar algo. É, eu fico aqui observando, né? Que o homem em si, ele não sabe falar, né? Mas quando ele se deixa o Espírito Santo dominar, o Espírito Santo vai lá e domina e usa com amor as palavras que é devida. Existem pessoas que têm já o instinto de magoar, de machucar, não tem a temperança nas palavras, né? Ele acha porque existem pessoas, eu sempre falei assim, ó, existem pessoas que estão no reino que de vez de viver o reino, viver o que verdadeiramente Deus quer, ele engole o rei, se acha que ele é crente maior do que todo mundo e fica lá, daquele jeito, querendo maltratar os irmãos, desfazer dos irmãos. E a palavra de Deus mais relata para a gente que a pessoa que se acha ser santarrão, que se acha ser o melhor, ele tem que ser o menor. Ele tem que exercer a função dele de amor para poder não estar machucando o povo, estar machucando. Eu conheço uma determinada pessoa que, nossa, Deus me livre, se eu dependesse dele para correr para os braços do Pai, eu ia para o inferno, porque misericórdia, viu? A pessoa tem que exercer com amor, não é? O evangelho de Deus não é carrasco. A mensagem de Deus não é carrasca. E ele era assim, daquele tipo que Deus me livre de sair com ele, porque sair com ele a gente acaba perdendo até as estribeiras, nossa fé, sei lá. Então a gente ficar na presença de Deus é bem melhor do que sair com uma pessoa que entra numa casa para falar de Jesus e ele está vendo lá uma determinada imagem e ele pau na imagem. Ele não tem que bater na imagem. Ele tem que bater no inimigo da alma dele. Porque Deus é que converte, Deus é que traz, que trata. Quem trata é Deus. Nem homem nenhum trata homem. Porque quem trata é Deus. Para tratar o homem só está no centro de recuperação, que o homem trata outro, né? Mas diante de Deus, diante do Todo-Poderoso, quem trata é o Espírito Santo. Eu falei naquele dia, né, para vocês que eu fui machucada, mas eu me senti machucada, mas eu não queria sair para ir para o mundo. Eu não queria. Mas depois de tanto que, quando você está lá, que você é machucado, que você fica num determinado lugar que você foi machucado, toda vez quando você for, vai ter uma pessoa para te machucar. Para que você se afaste, para que você se esfrie, para que você esqueça do que Deus é o único que não te machuca. Deus, Deus, ele é Deus. E vigiando sempre, em todo o tempo, para a gente não errar, porque se a gente não vigiar, a gente vai errar a todo momento, a toda hora, né?
e que a gente venha ter sábias palavras, que a gente venha, que a gente venha ter temperança, né? Nem salgado demais e nem sem sal, mas que a gente venha ter a temperança do Senhor para saber falar com o nosso irmão, né? Vocês que têm suas esposas, falar com as suas esposas, não venha exercer da sua autoridade de macho dentro de casa, porque você é o cabeça, e querer machucar a sua esposa, e nem querer machucar os seus filhos, e assim sucessivamente, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, brilhar no meio do viver, é mostrar que Jesus é lindo e ele cuida de todos nós, né? Não ficar com um olhar soberbo, né? Coração altivo. Deus ele não suporta olhar soberbo nem coração altivo, né? E vigiar em todo momento, viu? Ai, como Deus é lindo. Obrigada por estar aqui, meu Deus. Ô, dona Marineide, obrigado pelas palavras, viu? Aprendi Amém. muito aqui também. Inclusive, eu queria pedir aqui, é, meu pai é um homem que eu admiro muito no jeito de lidar com as pessoas, sabia? Ele tem um dom de cativar, de conversar, de convencimento, de ele foi um ótimo vendedor, inclusive, na sua carreira. Ganhou muitos troféus de venda pela capacidade que ele tem de se fazer entender e persuasão. E não estou falando isso só para encher a bola, não. É porque realmente o dom da palavra, eu acredito que seja um dom de Deus, sabe? E muitas vezes a gente, bom, não vou falar da gente, vou falar de mim. Eu não, muitas vezes eu não me sinto muito confortável ou não sei como me expressar, sendo quando eu tenho que ser honesto, eu fico no dilema entre ser honesto e não ferir a pessoa que eu estou tentando muitas vezes trazer um ponto de vista diferente, sabe? Porque quando a gente está de fora de uma situação, para nós muitas vezes é muito claro o problema ou a situação em si. E a solução passa até a ser simples. Isso não é porque eu sou melhor que ninguém. Isso acontece com todos nós. Acho que muitos de nós acho que isso acontece corriqueiramente, né? De alguém contar algo para a gente vê a situação simples. Mas como é difícil passar isso para outra pessoa sem ofendê-la, sem feri-la, tentando agir com amor e honestidade ao mesmo tempo. Eu creio que isso seja um dom, sabe? Então eu fiz essa digressão aqui porque eu queria aprender. A dona Marineide deu várias dicas aqui, né? Por exemplo, tomar cuidado com a soberba, com o olhar altivo, com o tom de voz. E como meu pai é uma referência para mim nesse sentido, eu queria ouvir dele na prática, né? Como é que ele faz para ter essa habilidade de levar a mensagem que ele quer levar para as pessoas sem feri-las, sem ofendê-las, de modo que elas possam entender. Óbvio, o Espírito Santo vai nos ajudar muito nisso, né? Mas eu creio também que um pouco de sabedoria e entendimento de como se fazer isso pode nos ajudar. Então, se você quiser contribuir um pouquinho, pai. Eu falo para Jim, você, eu falo para você, meu filho, que se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou, Jesus Cristo, habita em vós, também vivificará os vossos corpos mortais.
pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo e vivereis. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram oportunidade de orar no monte, de madrugada, à noite? Vocês já ouviram o poder de Deus? Já presenciaram o poder de Deus no monte? Aqui na nossa região, aqui nós costumamos, em algumas épocas da vida, subir no monte para orar. E quando chega determinado momento, por volta das 2, 3 horas da madrugada, desce uma luz do céu e tudo em volta de nós fica claríssimo, como se fosse os galhos, as folhas, ficam parecendo a luz de neon. Você pega assim, ó, eu já tive a oportunidade de trazer de madrugada aqui para casa um pedaço de pau, assim, do tamanho de um garfo, né? Pegando fogo, assim, mas não queima, sabe? É como se fosse uma lâmpada de neon. E eu trouxe, e a minha esposa estava dormindo, e estava tudo escuro. Eu falei, olha bem, tá vendo aqui, ó, tá brilhando, ó, trouxe lá do monte, olha que coisa maravilhosa, olha o poder de Deus aqui, sabe? Essas coisas, irmãos, para que Deus possa mostrar para nós. Isso engrandece a nossa fé, nos dá força para a gente continuar firme na presença do Senhor, buscando e falando aos outros do que Deus tem feito em nossas vidas. Olha só um testemunho rapidinho para vocês aqui. A minha filha estava doente, passou o dia inteiro mal, vomitando, não conseguia levantar da cama. Lá fui eu de tarde para a casa dela. Cheguei lá, entrei no quarto dela, ela ruim. Coloquei minha mão sobre ela e uma mão levantei para o céu. Li uma palavra e orei. Em nome de Jesus, ser curada agora em nome de Jesus. Porque Jesus levou consigo todas as nossas enfermidades. Eu repreendo todo mal na sua vida, minha filha, agora. Ser curada agora. Bastou isso, irmãos. Não demorou 3 minutos, a minha filha levantou da cama e desceu lá no salão onde ela trabalha e começou a contar o que faltava para o marido dela comprar. Eu falei, mas você já levantou, já está boa? Você não estava ruim? E para a honra e glória do Senhor, no outro dia, 6 horas da manhã, ela já estava trabalhando. Então, na nossa vida, exercitar a nossa fé. Nós não somos melhores que ninguém, irmãos, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, se nós tomarmos posse da palavra dele, nós podemos todas as coisas. Porque ele mesmo falou que nós faríamos milagres maiores do que ele fez. Sabia disso? Está escrito. Milagres maiores fará. Mas é preciso estar ligado na videira. É preciso exercitar a sua fé. Exercitar a fé é como um jogador de futebol. Todo dia ele treina. Então nós, como servos de Deus, como conhecedor da palavra, nós temos que orar, irmão, orar todo dia, levantar cedo. E entrar em comunhão com Deus, conversar com Ele, expor os problemas, as situações, falarmos, agradecermos, sermos gratos. E o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, vai viver maravilhas, porque Ele é uma pessoa. E Ele quer sentir uma pessoa do seu lado. Então você precisa, nem que os outros chamem você de louco, mas é bom que você venha conversando
com ele sozinho, você e ele. É você e Deus. Ele quer se fazer presente na nossa vida. Se você não subiu no monte, suba, vai orar, chame alguns irmãos e entra numa mata, num lugar sossegado e ore por horas ali. Quando for lá para umas 2, 3 horas da manhã, você vai ver o poder de Deus descer sobre vocês. Vocês vão sentir a presença de Deus, vocês vão ver que coisa maravilhosa. Deus vai mostrar isso para vocês, porque já mostrou para mim, não foi só uma, nem duas, nem 3 vezes. Várias vezes eu senti essa presença de Deus no monte. Muito gostoso. Fique em paz, meu filho. Você herdou também essa liderança, esse trabalho de seu pai, você herdou. Porque você, meu filho, eu olho para você, você é carismático, você é uma pessoa extraordinária. As pessoas olham para você e se apaixonam pela sua maneira de ser, pelo seu olhar, pelo seu jeito de se comportar. Você é um menino especial. Você é mais você. E Jesus está em você. Amém, filho? Não se preocupe, não. Você é a semelhança de seu pai. Deus te abençoe. Meus amados irmãos também, por me ouvirem, viu? Amém. Deus abençoe todos vocês. Amém. Não era para virar uma rasgação de seda aí, peço perdão. Mas a ideia era de verdade entender um pouquinho dessa comunicação, sabe? Porque se tem algo que eu acredito que eu preciso melhorar, Eu só falo o que os outros falam. é essa questão Eu da só comunicação. Dois corações derretidos nesta manhã. Amém. Glória a Deus. James, eu queria destacar uma coisa. Em 1 Coríntios 12, fala sobre os dons do Espírito. 1 Coríntios 12. E daí, eu não estou no computador, então é um pouquinho meio difícil aqui, mas daí eu achei um lugar resumido sobre dons. Uma vez eu li que existem, se eu não me engano, acho que 7 dons, e aí o que alguns dizem como subdons, né? Mas enfim, é, são, são dons e aí uma outra palavra também que se fala, mas enfim, eu vou resumindo aqui. O dons são profecia, servir, ensinamento, dar ânimo, contribuir, liderar, mostrar misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curar, prestar ajuda, operar milagres, discernimento de espíritos, falar em línguas, interpretação de línguas, apóstolo, evangelizar, pastorear, mestre e administrar. Então, todos esses dons são aí tá, peraí. Em 1 Coríntios 12 fala que fala assim, ó, no verso 4: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, desculpa, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Aí ele vai falando sobre os dons. Aí no 12 fala: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. A gente já até falou sobre esse corpo de Cristo, como a gente é unificado, e às vezes um tem um dom, a facilidade de manifestar um desses dons. E a gente aprende, a gente vai aprendendo. A gente tem a gente assim, né? Eu aprendi que talvez a gente tenha uma visão um pouco diferente a respeito de pedir. Um exemplo é sobre a sabedoria. Eu pedi a sabedoria e, e eu não entendia direito o que era essa sabedoria, sabe? E uma vez eu vi um vídeo que falava assim, cara, se você pede sabedoria, você não vai
receber, Deus não vai te jogar assim, ó, sabe, como uma chuva, não é uma água do chuveiro assim, te entregando sabedoria. Ele vai te dar situações para você aprender a, a sabedoria, para você aprender problemas, para você resolver, para você aprender a ser sábio, né? E uma dessas coisas, entre sabedoria e, e dons, eu gostaria de destacar a questão do perdão aí. Quando eu me converti, sim, na noite que eu aceitei Jesus e no outro dia, eu creio sim que eu fui batizado no Espírito, é, eu comecei a ter vontade de pedir perdão para outras pessoas, mas assim, realmente pedir perdão e não apenas liberar o perdão de dentro de mim. E aí eu gostaria de, entre vários, eu gostaria de destacar um pequeno, assim, que parece ser pequeno e um que parece ser grande. É, o pequeno, o que parece ser pequeno foi que o nome de um amigo que a gente trabalhou junto e eu sempre fui muito brincalhão, zoador e, e eu lembro que eu brinquei com ele a respeito do chulé, né, do chulé dele. E tipo, a gente trabalha em obra, né? A gente trabalha o dia todo, a gente trabalha independente, obra, restaurante, escritório. Então isso é normal. Mas eu zoei ele. E aí a imagem, o nome dele e a imagem dele veio à minha mente, que eu tinha que pedir perdão para ele por essa brincadeira que eu fiz naquele dia do, a respeito do chulé dele. E, assim, e tinha anos que aquilo aconteceu. Então eu liguei para ele estava no Brasil, ele está, né, no Brasil, eu liguei para ele, não tinha como eu ver ele, eu liguei para ele e pedi perdão. E cada perdão que era liberado era como se um fogo dentro de mim, assim, uma felicidade, uma alegria fosse, digamos assim, uma porta aberta e essa porta era cheia de fogo, de felicidade, de alegria, sabe, queimando dentro de mim, assim. Esse foi um que parece ser pequeno. E tem um que parece ser grande, que eu prefiro é, encurtá-lo, que foi eu precisava pedir perdão a uma pessoa que eu não fiz errado com ela. Ela fez errado comigo. Mas um dia eu tava em casa e essa pessoa tava assim do lado da minha casa. E cara, foi algo que eu não consigo explicar, eu vou tentar assim dizer, mas parece que a pessoa chegou e eu olhei pela janela. E aí eu vi essa pessoa lá, esse rapaz lá. E assim, e aí começou a vir em mim essa vontade de pedir perdão. Esse foi o mais forte. Foi essa vontade de pedir perdão. E eu, assim, na minha visão, eu não tinha errado, sabe? E aí parecia que alguma coisa me pegou, parecia que alguém me pegou pela gola da camisa, assim, ó, e me puxou. E falou assim: você vai lá. Quando eu vi, cara, quando eu tive, assim, noção sabe, percepção do espaço e tempo, eu já tava em cima do cara, em cima da pessoa. E ele olhou assim, eu lembro do olhar assustado dele, assim, tipo, surpreso, porque como ele fez errado comigo, eu acredito que a reação, o pensamento mais comum, assim, mais fácil, seria: esse cara vai vir tirar digamos assim, finalmente ele vai vir tirar satisfação comigo, né? Porque até então eu relevei e deixei tudo, não tirei satisfação. Falei: ah, que Deus cuida e deixa pra lá. Eu acho que ele olhou pra mim assim: ixi, tô com um problema, que esse cara vai vir tirar satisfação comigo. E eu cheguei e pedi perdão. Eu conversei com ele, falei: cara, o que aconteceu, aconteceu. É, eu não lembro exatamente o que eu disse, mas foi algo de o que aconteceu ficou no passado. E eu tô numa nova caminhada, eu tô numa caminhada com Cristo, eu tô numa nova caminhada, de mudança de crenças, mudança de hábitos, e eu queria te pedir perdão pelo que aconteceu entre nós. Aí ele não soube nem o que responder direito, entendeu? E, e eu falei, e por final eu falei assim, estendi a mão, não, estendi a mão, peguei na mão dele e falei: vamos selar com um abraço. Aí ele me deu um abraço. E eu voltei para e aí eu voltei para casa e eu voltei assim tão descontrolado, sabe? De tanta felicidade, de tanto amor por ter feito aquilo ali. E depois eu comentei com uma pessoa, comentei com uma pessoa, e essa outra pessoa disse para mim: "Mas por que você fez isso se se foi ele
né, que te sacaneou, digamos assim, que foi ele que estava errado em toda a história. E a minha resposta foi a que veio, a primeira resposta que veio no meu coração. Foi porque eu estava errado em ter aquele sentimento. Eu não podia ter aquele sentimento. O sentimento de rancor pela coisa, pelo que ele fez comigo. Entendeu? Então, essa questão do dom, e voltamos lá na parte onde o Fábio disse, que é em Colossenses, no verso 6, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Eu acho que ali, isso foi a presença do Espírito que me levou até as palavras sábias para falar com aquele rapaz. Porque por mais que ele, em toda a história, né, iniciou erradamente comigo, foi essa sabedoria e essa palavra agradável que fez ele me aceitar ali e aceitar o meu perdão, entendeu? O meu pedido de perdão. Tanto é que depois a gente não virou amigo, a gente não é amigo, mas depois a gente passava um pelo outro na rua e se cumprimentava. Então, é isso. Amém. Glória a Deus, Wellington. Que testemunho lindo. Deus é É, real, Deus é maravilhoso. ele é demais. Nossa. E é assim que tem que ser feito. Quando a gente libera o perdão, certamente somos perdoados. Você sabe que a palavra de Deus relata que aquele que não perdoa, ele é consumido por bicho. Você vê que a maioria das pessoas estão tendo câncer porque não está liberando perdão. E quando a gente não libera o perdão, o câncer vai lá e come a pessoa até no final. E um dia eu fui pedir perdão a uma pessoa que eu já sabia que Deus estava preparando o dia dela ir embora. E eu fui pedir perdão, ela me machucou tanto, me feriu tanto, mas ela era daquele jeito, de ferir, de machucar todo mundo. Não importava, ela era prepotente, ela era gananciosa, ela era daquele jeito de. Porque ela tinha o poder na mão. Então, as pessoas que iam até a ela, e ela sabia que ia precisar dela, primeiro ela humilhava para depois servir. E não é assim. A gente não, a pessoa não tem que humilhar para depois servir, não. A pessoa tem que servir de bondade, de bom agrado, porque é Deus que prepara tudo para servir. E ela falou para mim assim: Poxa, para que está me pedindo perdão? Para que você está me pedindo perdão? Quem perdoa é Deus que perdoa. Então, misericórdia, mas eu tenho certeza, ela morreu. Mas eu tenho a certeza que Deus liberou o perdão para mim. Porque se você pede perdão e a pessoa não aceita o perdão, aí agora é com ela e Deus, né? Então, vamos pedir perdão, que o inimigo queira ou não queira, ele está derrotado em nome de Jesus, porque quando a gente perdoa, quando a gente libera o perdão, Deus ele é digno e misericordioso a nos perdoar. E outra coisa também é que parece que às vezes assim, eu acho que a maioria de nós tem o costume de colocar muita culpa no inimigo, né? No diabo, no capeta, no capiroto, como cada um deseja, né, chamar. Mas às vezes às vezes é Deus deixa a gente passar por essa situação para que a gente possa aprender. No caso, a gente possa ter a sabedoria para quando essa situação se repetir ou algo similar a ela, você já ter a consciência, o discernimento ali na hora, entendeu? Opa, eu já passei por isso antes, eu já passei por algo similar, e dessa vez vai ser mais fácil de resolver e talvez nem chegue a criar um problema, entendeu? Amém. 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 Ó, meu Deus, ensinamentos lindos aí. Obrigado, Wellington. Obrigado, dona Marinete. E que nós possamos cada vez mais seguir esses exemplos, né? De que, tanto no pedir perdão, né? Que nós sejamos tocados e sentimos, né, o poder do Espírito Santo em nossos corações, em nossa vida. E tenho certeza também que as outras pessoas, elas notam, né? Elas notam esse rapaz aí que você foi pedir perdão.
com certeza ele foi tocado, né? Através, talvez, do orgulho dele, ele não conseguiu demonstrar isso para você, mas de alguma forma isso, né, com certeza deve ter trazido alguma edificação para a vida dele, né? E é isso que acontece quando a gente faz isso, né? Porque o perdão, quando ele é liberado, não importando às vezes se é nós que fazemos algo pelo, né, para o outro ou não, né? O poder de Cristo ele se manifesta naquele momento, né? E glória a Deus pelo seu testemunho, Wellington. E Dona Marineide também, pelo que a senhora falou, que nós possamos ter misericórdia, né? Misericórdia, né? Orar, porque muitas vezes o que a pessoa precisa realmente é de Sempre foi oração, bom. né? Que ela precisa que a gente possa pedir para que Deus possa tocar e que a pessoa possa aprender, né? Evoluir, né? Trazer edificação para a vida dela, reconhecimento da verdade, né? Possa se humilhar perante a Cristo, né? Não é perante a nós, mas perante a Cristo, né? Que ele possa aprender e, e possa lidar melhor com as situações, né? Como a gente leu aqui, que possa ter sabedoria, né? Para que não seja pedra de tropeço na vida de outras pessoas. E, e que aquela mágoa que ficou, né? Que a gente possa ser uma ferramenta para nós aprendermos a ser menor, né? Para que a gente possa reconhecer que nós não somos nada, né? E é perdoar mesmo, é liberar o perdão, né? E não é fácil fazer isso. É como o Wellington falou, né? É utilizar essas experiências que a gente tem na vida para poder exercitar, né? Exercitar os ensinamentos de Cristo. Eu vou fazer a leitura final aqui rapidinho para a gente poder concluir esse capítulo. Faltam Eu quatro queria minutos. fazer, Fábio, desculpa, eu Fala, queria querido. fazer um adendo aqui. Desculpa, só um minutinho, por favor. Apareceu um negocinho aqui com a minha filha. Levando para a prática o que eu quis dizer, eu vou me manifestar agora, e aí eu peço que vocês coloquem amor nas minhas palavras, principalmente a senhora, dona Marineide, porque queria colocar um ponto de vista aqui que é um pouco diferente desse. Eu sei do que se trata, eu sei, né, da pessoa que você está falando, e eu também sinto que existe, eu também senti que existe, na minha visão, pode ser uma visão mundana, inclusive, pecaminosa, enfim, que talvez essa pessoa precise um pouco mais de agir ali de humildade, enfim. Mas eu me pergunto, quando a pessoa respondeu dessa maneira para a senhora, né? Será que ela estava sendo arrogante ou será que isso estava no seu coração? Porque contando assim, para quem está de fora, chega para mim a possibilidade, tá? Não estou dizendo que é isso, mas chega para mim a possibilidade da pessoa ter dito o seguinte, nas palavras dela, de uma maneira que talvez não seja a que a senhora esperava, mas assim, tá tudo bem, eu não fiquei ofendido, a senhora não precisa me pedir perdão porque a senhora nem me ofendeu. E aí, se há essa possibilidade, pode ser que algo errado esteja conosco, sabe? No nosso coração. Bom, vou te E falar uma aí, coisa, desculpa te interromper. deixa eu terminar, Fábio, só para tentar me fazer entender. Vou chegar lá. Às vezes eu Eu só faço não queria que a uma. dona Marineide se sentisse ofendida pelas suas palavras, porque, como a gente diz aqui, a gente tem que ter todo cuidado com É aquilo que a por gente isso, fala, né? é por isso que eu Porque, estou assim, você explanando sabe o que aqui. aconteceu e as palavras desse nosso amigo feriram a muitas pessoas. Então, cuidado para não ferir a pessoa errada.
Porque a dona Então, Marinette foi vítima dessa situação. E o que aconteceu foi real, não foi algo que a gente pensou, imaginou. então, Fábio, queria só terminar, queria só concluir, porque às vezes, então, talvez eu precise melhorar essa maneira de me expressar, mas eu sinceramente estou me esforçando para me fazer entender. Só que eu tenho um jeito de me expressar que às vezes eu faço uma contextualização para passar a mensagem no final. Eu gostaria muito de ser diferente. E foi essa pergunta que eu fiz aqui no começo do devocional, inclusive, porque o meu desejo é passar um ponto de vista um pouco diferente com amor, sabe? Tentar voltar aqui para a linha de raciocínio. Por que eu estou dizendo isso? E eu não estou criticando aqui, nem alegando que o entendimento foi errado, eu não estou defendendo A nem B, mas eu estou convidando aqui para uma reflexão que, por exemplo, né, não estou, de novo, não estou afirmando que esse seja o caso, mas eu trouxe um testemunho para vocês aqui que aconteceu na segunda-feira, onde uma pessoa no grupo lá no Alfa se sentiu, é algo que aconteceu dentro dela só. Ela sentiu, pela resposta que ela teve, ou pelas palavras que outras pessoas disseram, ela sentiu que ela estava sendo ofendida ou acusada. Ela se sentiu acusada. Então, ela se sentiu vítima numa situação. Nós que estávamos de fora não vimos nada daquilo. Mas ela sentiu, foi real para ela. Ela sentiu aquilo e isso fez ela sofrer, tá? Às vezes, eu tenho certeza que isso acontece conosco. Não sei se esse é o caso, né? Mas o que eu queria colocar aqui, para trazer para a prática, e eu sei que eu estou me expondo nisso, é porque exatamente essa dificuldade que eu sinto às vezes de expressar algo que tem um ponto de vista diferente sem ferir as pessoas. O que eu não gostaria é que o fato de eu expor esse ponto de vista que é diferente faça as pessoas se sentirem ofendidas. Então, eu não gostaria que a dona Marineide se sentisse ofendida, porque o que eu estou dizendo aqui, na minha visão, não tem nada para ofendê-la. Porque eu estou fazendo simplesmente um questionamento, não estou nem colocando em dúvida o ponto de vista dela. Eu estava fazendo uma pergunta. Será que ela vai refletir se isso faz sentido ou não? E eu percebo que isso acontece muito, e eu até inclusive fiz essa pergunta aqui, porque muitas vezes, Fábio, quando a gente conversa, eu trago um ponto de vista diferente do seu, e você se sente assim. E aí a gente tem essa acaba criando nessa essa dificuldade. E aí, puxa vida, será que é uma dificuldade minha de entendimento, de expressão, uma falta de empatia? E eu fico nessa luta porque o que eu gostaria de passar para a pessoa, eu acho que eu não estou conseguindo. Porque se eu tivesse conseguindo passar o que eu quero passar, nem você nem ela deveria se sentir ofendida ou sentida, sabe? Porque as palavras não estão sendo colocadas para acusar, nem para atacar, nem para dizer, olha, você está errada, você viu errado. Não, não, pelo contrário. Às vezes a gente fazer um exame de consciência pode nos trazer uma perspectiva diferente e trazer paz para o nosso coração. E é isso que eu não estou sabendo, talvez, fazer, e foi por isso que eu até perguntei pro meu pai, como é que você faz, né, para passar isso para as pessoas sem fazer com que as pessoas se ofendam? E eu fiz questão de falar isso aqui, de expor, justamente para trazer um exemplo prático do que acontece muitas vezes e de que essa falta de compreensão, às vezes até me trava, me faz o seguinte, caramba, eu vou ficar quieto então, porque eu não estou conseguindo me expressar de uma maneira onde eu consiga ajudar, porque a minha intenção é talvez levar paz, talvez levar um ponto de vista diferente e que sabe uma outra perspectiva. Não sei se eu consegui me expressar, mas eu entendeu? Então
É isso. Eu expressei aqui um pouquinho da minha dificuldade, da minha dor, e a intenção não foi, de maneira alguma, ofender e nem contrapor o que a dona Marilei disse, porque só ela sabe, só ela que sabe, só ela que sabe. Só os dois que sabem de fato o que aconteceu. Agora, pode ser que às vezes a gente entende algo errado? Pode ser. Isso aconteceu? Eu não sei. Como a gente sabe, né? Então, talvez isso possa ajudar de alguma forma, espero que sim, se não, me perdoa de verdade, porque Isso. de coração, eu não tive Tá tudo intenção bem, nenhuma gente. Tá de tudo bem. prejudicar ninguém. Tá tudo Jamie, bem. Eu posso Jamie, comentar também? Jamie, Jamie, por favor, Wellington, Pode deixa eu falar, falar dona só. Sim, sim, Marineide, claro. tá tudo Jamie, bem. fica em paz, Jamie. Fica em paz. Nós estamos aqui para abençoar e não amaldiçoar em nada. É só para abençoar, o perdão é mútuo, o perdão. Eu só sei te dizer uma coisa, Jamie, quem nos justifica é Deus, né? Deus é quem nos justifica. Porque se o homem se querer tomar a dor do outro homem, vai dar tudo errado, vai ficar ferindo mais pessoas. Então, Deus é Deus, Deus é contigo, Ele é conosco nesse momento. Não cai nenhuma folha que Deus permite, eu sempre falo. Não acontece nada se não for na permissão de Deus. Alguma coisa vai surtir efeito. Depois eu falarei com você lá no privado, falarei com você. Mas eu te digo assim, de meu coração limpo, eu perdoei e eu não quero estar tendo. Eu não sei por que veio à tona essa lembrança. Não para discórdia, não para coisas que venham a separar a gente. Nós estamos aqui para nos unir e nos alimentar diante de Deus e uns alimentando os outros, um passando a experiência um do outro para que a gente venha crescer. Então, em nome de Jesus, essa barreira aí já está quebrada, em nome de Jesus, né? Deixa esse negócio para lá. Cada qual sabe onde é que o sapato aperta e quem nos justifica é Deus, Jamie. Então, meu filho, fique em paz. Depois eu converso contigo, viu? Mua. Beijo. Tranquilo, dona Marineide. Obrigado, viu? E de novo, me perdoa se de repente coloquei alguma coisa aí Ô, que não glória deveria, a Deus. mas eu sei que a senhora, eu Não se sei que a esqueçam, senhora gente, de que passou. qualquer que seja a condição da vida, há sempre dois níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Mas está tudo bem, gente, está tudo bem. Deus abençoe vocês. Fábio, Fábio, é uma O benção Wellington esse queria menino falar alguma aí. coisa. Sim, assim, James, eu não sei do assunto, tá aberto? Tá aberto. Eu não sei do assunto, eu sou neutro, eu não sei o que está acontecendo, assim, o que aconteceu de fato, então eu não posso, assim, eu não tenho direito, sabedoria o suficiente para opinar em cima do acontecido. O que eu digo, eu entendi o seu pensamento, o seu ponto de vista. E por quê? Porque eu já fui uma pessoa muito, sempre ainda sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui, mas sempre gostei de assuntos um pouco difíceis para a maioria das pessoas, entendeu? Eu digo o seguinte, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Você falou do seu pai, cara, lindamente. Eu até brinquei, dois corações derretidos, né? Nessa manhã. Só que na teoria, o que o seu pai faz, você sabe. Na prática, você está aprendendo. Imagina assim, o seu filho pega ali uma faquinha e vai colocar naquele bocal de onde você encaixa, né, os utensílios ali, onde encaixa o carregador, onde encaixa que liga ali, eu esqueci o nome agora, né, ali na parede. Você sabe que se ele colocar aquela faquinha ali dentro, ele vai tomar choque, mas ele não sabe. Então, quando ele colocar, e aí você não faz isso que você vai tomar choque. E mesmo assim, ele olha para você, ri e fala, tipo, o que que você tá falando? O que que é choque? O que que eu vou sentir? O que que é isso? E ele vai lá e coloca. Quando ele coloca uma vez, ele vai sentir o choque. Talvez ele nunca mais faça isso, ou talvez ele faça novamente. O que eu quero dizer é que você vai errar muitas vezes na opinião que você dá, mas com esses erros você vai aprender e você vai
pegando experiência até. Eu acho que nunca será perfeito, mas você vai melhorando com os seus erros. Esse, né, é o suposto ser o correto. Tem gente que fica batendo no erro ali o resto da vida e nunca aprende com o erro. Mas o nosso dever é aprender com o erro. Então, a sua opinião é sempre bem-vinda em qualquer lugar. Lógico que tem tem momentos e momentos. E não tenha medo, cara, porque a sua opinião vai errar, a sua opinião vai trazer, é, aumentar a discussão, mas é preciso para você aprender na prática, entendeu? É só isso. Que acontece, obrigado, Wellington, é que acontece assim, que eu percebi, né? Por exemplo, agora, esse é um momento prático. Sim, O próprio Fábio, que passou pela situação semelhante que a gente passou, ele ficou incomodado com isso. Ou Falar uma seja, coisa? a maneira como eu estava Falar uma coisa, expressando, irmão. Dá licença. Muitas vezes a gente fala as coisas para as pessoas e a gente, às vezes, deixa de ter a sensibilidade de como isso vai atingir as pessoas. E as pessoas nos respondem, de certa forma, que aquilo incomoda a gente também, e a gente também tem falta sensibilidade para lidar com a emoção também. Então, é importante a gente lembrar que a gente não pode colocar a razão, estar certo sobre o relacionamento com a pessoa, sobre a nossa relação com o outro. Porque estar certo tem que ser menos importante do que o outro estar bem com a gente também, a gente estar bem com o outro. Porque se aqui mesmo fala que a gente tenha sabedoria para lidar com as palavras, para que as nossas palavras não sejam pontos para criar tropeços na vida do outro, para que fazer com que o outro se afaste da gente e é através do nosso relacionamento que a gente pode influenciar a vida do outro. Porque dependendo da palavra que eu posso colocar, eu posso quebrar uma relação. E aquela pessoa eu nunca mais poder influenciar a vida dela. Então, eu estar certo é menos importante do que a minha relação com a pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado e carinho sim. como a gente lida com as pessoas. Isso não é fácil. Isso é difícil. Isso. Eu concordo, concordo. E eu, e muitas vezes, às vezes, na forma como eu respondo você, como você agora me expôs, por exemplo, né? E eu falo que, com certeza, eu faço isso com muitas pessoas, não é com uma e com várias pessoas, porque eu não sou um santo, né? Eu lido com as pessoas, tento lidar com a verdade, às vezes. Ser claro. E a minha verdade, que é a minha verdade, nem sempre é a verdade, às vezes machuca o outro. E desculpa, irmão, se eu faço isso com você. Mas com certeza você também faz isso com outros. E que nós tenhamos misericórdia de nós mesmos, cara. Com nossos erros e misericórdia Isso. pelo outro. Amém. E me perdoa, cara, se eu te ofendo, se eu te ofendi, se alguma vez você quis me dar um feedback e eu não aceitei. Me perdoa, cara, porque eu sou humano. Amém. De coração. Porque o eu falo que isso pra você não, porque, cara, eu não tenho você é nenhuma. um cara que entre a gente, né? Eu sempre tive muita liberdade de falar. Talvez para outro eu me calasse, né? Ficaria só na oração. Mas eu não fico ofendido eu não estou ofendido com o que aconteceu, Fábio. O que me incomoda não é o que você está falando. O que me incomoda é Irmão, o que me não incomoda, irmão, conseguir. o que me incomoda foi o que você falou pra mim, cara. Você falou um negócio pra mim no vídeo, depois você assiste, brother. Você falou pro André, cara, recentemente, algo que foi muito forte pra ele, cara. E nesse vídeo você falou, depois você volta, você não lembra o que você falou. Machuca quem apanha, lembra quem apanha, quem bate às vezes não lembra. Mas depois você assiste o vídeo e você vai ver o que você falou pra mim, Nesse aqui, nesse nesse vídeo. aqui, esse que a gente Isso, está hoje. claro, nesse que a gente tá hoje. Mas vamos terminar o Então, capítulo? eu não tenho a menor ideia do que eu Tudo falei que bem. possa ter te E eu te ofendido. amo do Então, mesmo jeito, cara. Continuo te eu amando sempre, também, cara. Porque você é eu meu irmãozão, também. cara. Então, Isso, é Então, isso. é mas isso ó, aí. Somos me diferentes, vai perdoa, acontecer. porque esse é o ponto. Eu não tenho noção do que eu te falei que possa ter te ofendido. Nenhuma, de verdade. Eu tô sendo. E assim, por que, por que que você pode ter ficado ofendido? Não faço ideia. Agora, eu percebi que você me interrompeu quando eu estava tentando concluir o raciocínio. Não sei se faria diferença ou não. Eu Ó, concluí vou te o falar uma coisa. entendimento, sabe? Quando a gente tem algum problema com o irmão, a gente chama ele no privado e conversa com o irmão. Você me expôs aqui, meu irmão, na frente de todo mundo.
num erro que eu tenho, cara, numa fragilidade que eu tenho minha, cara. Você expôs na frente de todo mundo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado para fazer isso com outra pessoa. Se Mas eu qual vejo foi algo essa errado, se fragilidade? eu acho algo errado, você falou assim, às vezes, Fábio, eu falo com você e você responde de uma forma que não é uma atitude legal. Você talvez não lembre que você falou isso, mas você me expôs. Irmão, quando você tem alguma coisa para dar um feedback para alguém, você chama no privado, você faça isso com um funcionário, você faça isso com um servo seu, você faça isso com quem for, cara, com uma autoridade, a gente tem que fazer isso. É chamar no privado e conversar com ele no privado. Eu tô falando isso para você agora porque você tá tocando nesse assunto, porque eu ia te chamar no privado para falar com você, tá? Eu não acho Obrigado. que eu deveria chamar você e falar isso para você, porque assim, eu me envergonho de ter que falar isso com você na frente dos nossos irmãos aqui, tá? Mas Obrigado, enfim, Fábio. Me perdoa porque realmente eu não tenho essa sensibilidade de que isso era uma exposição tão séria quanto você falou, então me perdoa de coração, porque para mim isso não é algo que certo, irmão. poderia te expor e te envergonhar, tá? De verdade. Tá tudo Então, certo, irmão. me perdoa, É menos a porque gente, assim, mais do outro. Certo, tá tudo é que para certo. mim ficou claro, para mim ficou claro para todo mundo que você estava incomodado. Por isso que eu fiz questão de ir à Eu tona. Porque estava quando você me incomodado porque interrompeu você na hora que estava eu estava ferindo a dona falando com a. Marineide através das suas palavras, cara. Porque a dona Marineide, o que ela sentiu do nosso irmão lá, foi real, não foi algo Não, tipo de mas a própria sentimento dona que ela Marineide teve. falou. A própria E dona não foi só a dona Marineide falou. Marineide A que própria. sentiu, você Então. sentiu, eu senti. Nós recebemos palavras duras daquele irmão. Foi algo real. E aí você, tocado por sentimento de sei lá o quê, você quer mudar a situação, cara, para poder. Isso é uma falsa humildade, cara. É falsa modéstia. Entendeu? Então, assim, aquele fato, ele ocorreu. E ele foi duro várias vezes conosco. Ele foi duro várias vezes com a dona Marineide. Uma senhora de 70 anos, você viu as palavras que ele referiu no privado entre nós sobre a dona Marineide, cara. Que se ela que quisesse, ela que fosse atrás, coisas duras, cara, palavras Ô, duras. Então, Fábio, assim, acho que a gente não não pode, acho queira que a gente passar a não mão na deve expor cabeça do isso nosso aqui, ó. irmãozinho para Vamos falar que lá, a culpa vamos ainda é lá, vamos dela. lá. Não pode Fabião, deixar ela ser a culpada da situação, Fabião, cara. brother, ó, eu acho que isso a gente não pode expor aqui. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, ó, eu tava me referindo aqui ao meu ponto de Vamos. vista sobre o que aconteceu com a dona Marineide. Você me interrompeu, você entrou no meio e tomou as dores dela e me exortou. Por isso que ficou claro para todo mundo que você ficou incomodado. E por isso que eu chamei a atenção, seguinte, olha, às vezes, quando eu falo, o Fábio fica incomodado, porque isso ficou claro para todo mundo. Foi por esse motivo que eu acabei citando isso, porque como ficou claro para todo mundo, eu quis usar esse exemplo. Seguinte, tá vendo? Ó, olha só, eu tô falando algo aqui e eu ofendi meu irmão sem querer, entende? Então, é essa dificuldade que eu tô tendo de me expressar e que tá machucando o irmão sem eu querer, entende? Então, cara, de verdade, assim, me perdoa, porque eu não falei relacionado a você, eu não te expus, eu tava comentando, usei a dona Marineide como exemplo, porque eu queria expor essa situação. E como você, eu vi na sua face que você ficou incomodado com isso, e você, inclusive, me interrompeu várias vezes, não deixou eu terminar de concluir, e aí acabou ficando essa situação assim, entendeu? Mas cara, me perdoa, porque, assim, e obrigado por ser honesto, né? Eu Porque só me eu, coloquei no eu lugar da dona realmente, eu Marinette, quero porque melhorar isso, eu quero está tudo melhorar a minha certo. comunicação contigo, inclusive. Vamos Você orar, pode ter até a amados. minha palavra que eu Vamos vou me orar. esforçar para isso, tá bom? Vamos encerrar coração. Quem traz amanhã pela Vamos deixar Pessoal no isso. Centro? Isso já passou. Vamos orar. E vocês conversam mais no privado aí, vocês. Amém, seu Marcos. Vamos deixar essas coisinhas não soma no nosso Então, devocional. mas Amém, amados? eu queria destacar que o que aconteceu aqui hoje foi algo bom, porque a gente, que a gente possa entender que nós não somos perfeitos e que haverá discórdia entre irmãos, não discórdia, mas como que eu digo, diferentes opiniões. Isso é comum, porque somos irmãos. Irmãos, nós estamos numa luta constante contra a carne.
Então, o Espírito, quando estamos na palavra, o Espírito fala através de cada um aqui, através de cada um para cada um. Cada um recebe de uma forma, cada um fala de uma forma. Mas, no geral, não somos perfeitos. Isso acontece e isso vai acontecer, aqui ou em qualquer outro lugar. Então, assim, honestamente, a minha opinião a respeito de tudo é que foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque temos um aprendizado a tirar disso aqui. Então, que, que possamos aprender. Sabedoria é isso. É isso aí, Amém. Varão. Eu Amém. estou tranquilo. Eu estou Obrigado, tranquilo. Wellington. E Fábio, me perdoa, cara, perdoa seu irmão aqui que não é perfeito, mas, cara, de verdade, eu tenho, cara, muito amor, respeito e consideração por você. Eu tô triste por você estar assim, porque não é minha intenção, e eu não sei de verdade o que fazer, mas eu vou pegar as suas palavras, vou refletir nelas para tentar fazer diferente, tentar fazer melhor, cara. Mas que você tenha misericórdia de mim, cara, de verdade, porque você deve conhecer meu coração e saber que nada do que foi falado aqui foi nem para te ofender, nem para te atacar e, e de jeito nenhum, cara, tá? Então, me perdoa. Eu conto com você para ser melhor nesse processo aqui, viu? E a gente vai aprendendo um com o outro, tá? E obrigado, cara, por ser honesto e por me ajudar a ser melhor, viu? Te amo de verdade, você sabe disso. Você é o meu melhor amigo, cara. É o meu melhor amigo, cara. E você é meu irmão, e não só porque a gente se conhece desde criança, mas pela relação que a gente vem construindo ao longo dos anos. Te amo de montão, viu? Deus sabe disso, e você também. Pai amado, meu Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pelo seu derramar, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter paz no nosso coração, Senhor. Que nós possamos, Pai, através das revelações, Pai, ter o entendimento necessário, Pai, para que possamos aprender cada vez mais e nos evoluirmos, Senhor, como ser humano, Senhor. Que possamos, Pai, cada vez ser menos da gente, Pai, e mais do outro, mais de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Todo desentendimento, Pai, seja por alguma razão, Pai. Que traga edificação nas nossas vidas, Pai. Que possamos liberar perdão, Pai, entre nós, Senhor. Perdão entre os irmãos, Pai. Que possamos ter compreensão, Pai, misericórdia, Senhor. Que possamos, Pai, ter clareza, Senhor, sabedoria, Pai. Clareza, Pai, que essa luz, Pai, se possa iluminar, Pai, o Espírito Santo possa iluminar nossas mentes, Pai, para que a gente possa ter um entendimento correto, Pai, sobre o que acontece nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ter um entendimento correto, Pai, para saber dosar, Pai, as nossas palavras, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser tocado por Ti, Pai, a todo momento, Pai. Para sentir, Pai, para ter misericórdia do outro, Pai, para ter misericórdia de nós mesmos, Pai, quando nós erramos, Pai. Senhor, que nós possamos, Pai, entender, Pai, nosso irmão, Pai, que nós possamos perdoar, Pai, liberar perdão na nossa vida, Senhor, liberar perdão em relação às coisas que acontecem na nossa vida, Pai. Que nós possamos, Pai, ter clareza e sabedoria, Pai, e dosar as palavras, Senhor. E para os irmãos, Pai, que se expõem um pouco mais, Senhor, para os irmãos que se retêm um pouco mais a palavra, Pai, que nós possamos receber, Pai, a dose certa, Pai, quando devemos abrir e fechar a nossa boca, Senhor. Quando devemos expor, Pai, quando devemos reter, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, operar em nossas vidas a todo momento, Senhor. Obrigado por essa manhã, Pai. Que o Senhor derrame, Pai, muito amor, Pai, muita paz, Senhor, no coração de cada um, Pai. Que o Senhor derrame, Pai, paz no coração da dona Marineide, Pai, que ela não se sinta culpada por nada, Senhor. Que tudo, Pai, seja a sua vontade, Senhor. Que eu derrame, Pai, paz no meu coração, Pai, paz no coração do meu irmão James, Senhor, que é o meu irmão, Senhor, tão querido, Senhor. Obrigado, Pai, por todos os ensinamentos, Pai. Obrigado pelos ensinamentos do Senhor Mário, Pai, que tem derramado aqui, Pai, pelo Wellington, pelo Lucas, Senhor, por todos os irmãos que aqui participaram hoje, Senhor. Que nós estejamos cada vez mais fortalecidos, Pai, na sua unidade, Senhor. Que possamos, Pai, cada vez mais caminhar, Pai, e nos aproximarmos de Ti, Pai. Cada vez mais, Pai, ter clareza, Pai, sua luz, Pai, possa iluminar a nossa mente, Senhor, trazer sabedoria para cada um de nós, Pai, para que nós possamos conduzir, Pai, conduzir com clareza, Senhor, com objetividade, Pai, os nossos passos, Pai, cada vez mais, Senhor. Obrigado pela essa manhã, Senhor, que o nosso dia hoje seja edificante, Senhor, um dia maravilhoso, Senhor, um dia extraordinário, Pai. Que nenhuma mágoa, Pai, fique no nosso coração, Pai, que nenhum murmúrio fique no nosso coração, Pai. E qualquer coisa ruim, Pai, que queira nos afastar um do outro, Pai, que queira nos afastar de Ti, Pai, caia por terra, Senhor, e saia daqui, Senhor. Porque o Senhor nos deu autoridade, Senhor, e agora, Pai, nós declaramos, Senhor, que seja somente a paz, Senhor, o amor, Pai, que impere entre nós, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Que se tivermos que conversar entre nós, Senhor, que seja uma conversa branda, Pai, uma conversa amiga, Senhor, de coração aberto, Senhor, puro, Senhor. Como o Senhor quer, Pai, como o Senhor instrui, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.